magoado, chateado, ou achando que você está cheio de razão, na verdade você nem fez nada, você foi a vítima da história, eu quero te dizer que a gente está num nível já de não ficar pensando, quem me magoou foi fulaninho que tem que me pedir perdão. Ei, libere perdão, mesmo que não tenha sido você a pessoa que cometeu a história, que cometeu o erro. Amém, queridos? Por quê? Porque Deus te quer livre. Deus quer que você corra a sua carreira. O que foi isso? Do celestial? Não é? Meu Deus! Bom, pelo menos alguém reagiu. Amém, queridos? Sei nem o que eu estava dizendo, mas enfim. Mas Deus tem algo para você fazer. Existe uma carreira em Deus que eu e você precisamos correr. E se a gente estiver cheia de pesos e entulhos, nós não vamos correr, amados. Aleluia! Isso parece bobagem, mas não é. Isso é muito sério. Isso é muito sério, a ponto de que eu estava pensando outro dia sobre isso. E existe, eu acho que é algo contra a minha pessoa. Mas eu perdoo, está liberado o perdão na minha vida, tudo bem. É o sapato, não é? Sapato, está certo. Enfim, eu fiquei pensando sobre isso. E existe esse engano que é do diabo, da gente achar que a gente está muito livre porque a gente liberou, a gente acha que liberou e a gente nem liberou. Porque quando se levanta alguma coisa, volta à tona tudo de novo. Amados, isso é tão grave, isso é tão sério. Isso tem adoecido pessoas. Isso tem levado pessoas à sepultura. É grave. Por isso é necessário a gente estar falando sobre isso. Por isso é necessário uma condição do nosso coração, de querer abrir mesmo o nosso coração, sondar o nosso coração para ver se há alguma raiz de amargura que está nos prendendo de alguma forma. Porque Deus quer muito que você avance. Deus quer muito que você corra a sua carreira. Mas Ele precisa que você esteja livre para isso. E nosso maior exemplo é Deus, amados. Quem éramos nós? Penha, ontem falando foi Penha, no culto de mulheres, que se você não vê, você perdeu, foi maravilhoso, viu? Vamos ter mais e vamos estar anunciando aqui. Perdi de novo, mas enfim. Nós precisamos estar com o coração liberado para realmente correr a carreira que Deus tem proposto para nós. Amém, queridos? Aí eu queria que você abrisse comigo. Nós vamos começar por aqui. Eu procurei demais essa coisa aqui. Brincadeira não. Oh, aleluia. Mateus 18, 23. Obrigada, Pai. Eu recebo a sua palavra. Fala sobre a parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus, ele é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Um talento é na média de 60 mil, mas eu não sei o quê. Se é cruzeiro, se é real, se é dólar, eu não sei. 60 mil. Ele está falando aqui de 10.000 talentos, que dá uma média de 600, os matemáticos, um talento é 60 mil. 10.000 talentos, 600 milhões, é? Talentos. Significava isso. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto
possuía e que a dívida fosse paga. Meu Deus, que situação! O cara estava devendo muito dinheiro. Muito dinheiro. E o Senhor, o rei, chama ele e diz assim, olha, você agora, já que não tem o dinheiro, vende ele, vende a mulher, vende os filhos, contanto que essa dívida seja paga. Misericórdia, você já passou por algo desse tipo? Nem vai. Né? Alguns até podem estar com problemas, com dívidas, mas não nesse nível aí de você ser vendido para pagar a sua conta. Ei, você tem um Deus que toma conta de você. Você tem um Deus que, se você se coloca diante dele com o coração certinho, alinhado e limpo, amados, é só falar. Você tem um ajudador que vai correr a carreira com você. E aí, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, por causa de uma simples frase, sê paciente comigo, eu vou te pagar. Ele não precisou fazer nada além disso. Esse homem, né, o senhor daquele servo, se compadeceu e mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Diga comigo, perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, ele tinha acabado de receber uma grande bênção. Era fresquinho na memória dele, mas parece que apagou tudo da memória dele. Ele tinha saído dali, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Com relação aos 10.000 talentos, era nada. E o que foi que esse homem fez? E agarrando-o, o sufocava, dizendo, ei, só abrindo parênteses, o senhor dele, ele estava devendo 10.000 talentos. O senhor dele não pegou no pescoço, não sufocou ele, não disse nada, ele disse só que ia vender ele. Mas quando ele saiu dali, depois de ser perdoado, ele encontrou aquele homem que devia a ele um valor que, de acordo com aquilo que ele devia, era nada. E ele simplesmente agarrou e sufocou e disse, me paga o que você deve. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Usou as mesmas palavras. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Que coisa, não é? Aí você lembra de quem você era antes de Jesus? Era isso que Penha estava falando. Quem você era, quem eu era antes de Jesus? Para que Deus, na sua infinita bondade, decidisse enviar o próprio Filho no meu e no seu lugar para pagar uma dívida que não era dele. Para pagar uma dívida que era minha e sua. Nós estávamos condenados ao inferno. Nós temos todos uma eternidade, amados. Os salvos e os não salvos. Todos têm eternidade. Um com o Senhor e o outro sem. E, amados, isso faz uma diferença grande. Então, ele simplesmente esqueceu de tudo. Pegou aquele homem, botou na prisão e disse, me paga tudo. Vamos continuar. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Nada do que a gente faz aqui passa despercebido, não. Mais dia, menos dia, a coisa chega. A conta chega. Amém? Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse, servo malvado, eu perdoei aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ei, amados, se Deus se compadeceu de mim e de você e pagou a nossa dívida, né, mandando Jesus, e Ele pagou no meu lugar, no seu, a gente tem que realmente ter o coração e a disposição de perdoar quantas vezes for, porque teve um que quando eu não merecia, quando eu não valia coisa nenhuma, Ele foi no meu lugar. E se Ele é poderoso para
liberar perdão, amados, nós podemos. Jesus pagou o preço. Ele pagou a dívida. A dívida foi paga. Você tem vida eterna com Deus. Aleluia. Então, se o perdão de Deus, ele é incondicional, o nosso precisa ser. E aí eu vou para aquele outro versículo, onde Pedro fala quantas vezes nós temos que perdoar, porque às vezes a gente fica nessa condição. Eu tenho que perdoar aquela situação que aconteceu comigo, tá tudo bem, eu perdoei. Mas, amados, se acontecer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, num dia só, nós temos que ter a mesma disposição de perdoar. Tudo muito quieto. Quando a gente fala sobre perdoar, não quer dizer concordar. Amém? Existem situações em que nós não temos que nos submeter a um determinado tipo de relacionamento abusivo. A gente só não precisa ter aquele relacionamento, mas a gente precisa perdoar. A disposição de perdoar. E parece que quando a gente está falando sobre o amor de Deus, sobre o perdão, sobre a compaixão, parece que a gente está falando palavrão. Porque as pessoas ficam mesmo assim. Mas aí, ele diz na palavra que se for preciso perdoar, Pedro pergunta, a gente perdoa quantas vezes? 7? Ou 70 vezes 7? 70 vezes 7 dá 490 vezes. Mas, quando se trata aqui na palavra, ele está falando, não é na vida, é no dia. Se for o caso de ter que perdoar 490 vezes no dia, a gente vai precisar ter essa disposição. Porque o preço que Jesus pagou foi muito alto. Por mim e por você. Eita, Jesus! Aleluia! Somos capazes de perdoar. Nós podemos perdoar porque nós nascemos de novo. Você nasceu de novo? Você tem o Espírito Santo dentro de você. Nós não podemos quando a gente não tem o Espírito Santo dentro de nós, mas quando a gente tem, amados, a gente pode. Você não está só, eu não estou só. Por mais que as circunstâncias se levantem, por mais que as coisas pareçam obscuras, existe um Deus que te ama e cuida de você, e agora mesmo Ele está guardando a sua vida e livrando você de tudo que você nem imagina. Amém? Aleluia! Você lembra de José? José teve uma história muito triste, se a gente for analisar bem direitinho a história dele. José, primeiro, foi invejado por todos os seus irmãos. Ele era filho caçula. E os irmãos tinham raiva porque eles percebiam que é um erro que o pai tinha uma predileção por ele. Por isso, pais, cuidado para não ter filhos prediletos. Cada filho ele é único, cada um é de um jeito. Às vezes a gente tem uma forma de tratar um diferente do outro, mas não deve ser predileção. Deve ser uma forma diferente de chegar no coração de cada um, porque cada um é um. Cada um é de uma forma, cada um é de um modelo. A gente não vai criar filho tudo do mesmo jeitinho, porque cada um é um. A gente vai trazer os mesmos princípios. A gente vai criar na palavra, na admoestação do Senhor, mas com cada um individualmente, porque ele é um indivíduo e ele tem um temperamento diferente do outro. Se for 8 filhos, cada um é de um jeito. Como eu gosto de dizer, cada um é de um modelo. Né? Saiu da mesma fábrica, saiu da mesma forma, mas cada um é um. Então, com um, o tratamento é de um jeito, com o outro é de outro, mas não deve ser um tratamento fazendo diferenciação. Deve ser um tratamento que a gente está dando porque a gente entendeu que aquela forma funciona para aquele filho daquele jeito.
para aquele outro funciona de outro. Mas aí José, voltando para José, tinha um pai que tinha predileção por ele. Os irmãos se chatearam e ficaram cheios de inveja e resolveram vender o irmão. E como se não bastasse vender o irmão, eles não venderam só uma vez, eles venderam duas. Venderam a primeira vez, ele foi vendido 2 vezes, José. Foi a primeira vez pelos irmãos e depois ele foi vendido de novo. E José passou anos na prisão. Mas Deus era com José. Mas você que é filho de Deus, nascido de Deus, né, que tem o Espírito Santo dentro de você, Deus é com você. E não importa o que você viva, não importa o que você passe. Amados, deixa eu te dizer, Deus é com você. Eu e você só precisamos alinhar o nosso coração para que Deus possa trabalhar no nosso coração e na nossa vida. Mas Deus, você não está só. E José foi vendido e passou por todo aquele processo. E naturalmente falando, queridos, vamos pensar sobre isso. Por muito menos do que isso, nossa mente, nossas emoções já ficam num turbilhão. Se uma pessoa olhar de cara feia, se uma pessoa passar por você e não der a paz do Senhor, se uma pessoa deixou de visitar você, se uma pessoa não ligou quando soube que você estava doente, isso tudo é motivo de pessoas ficarem chateadas. Eu estou falando de uma criatura que foi vendida como escravo pelos seus próprios irmãos. Não é pouca coisa. Ele tinha, naturalmente falando, todos os motivos para ser muito chateado. Para não querer ver esses irmãos nem pintados de ouro. Mas o que aconteceu? Aconteceu uma grande seca. Os irmãos de José foram para o Egito e foram bater na porta de José quando ele já estava num patamar muito maior. Quando ele já era a segunda pessoa depois do mais forte. José tinha inteligência, Deus era com ele e ele tinha todas as possibilidades de prosperidade naquele reino. E eles bateram na porta de José. E José reconheceu, mas eles não, a princípio. E José podia ter feito muitas coisas se a gente levasse em conta a questão natural e racional. Porque o que atrapalha a nossa vida é que às vezes a gente vai lidar com o nosso racional. Mas eu estou dentro do meu direito. Eu sou a vítima. Eu sou a coitadinha. Ei, você não é coitadinho, você não é coitadinha. Você é filho de Deus, você tem aliança com o Todo-Poderoso. Deus está com você e tudo vai bem se você está com Ele. Tudo vai bem. Amém? Então chegou o tempo em que ele resolveu mostrar a cara, né? E lá em Gênesis 44... 45. Eles foram, né? José entregou uns mantimentos para que eles levassem para o pai. Disseram, volta com Benjamim. Benjamim era o outro filho, o filho encostado a ele, o irmão dele, mais velho do que ele um pouco. E trouxeram Benjamim na presença de José. No versículo 45 diz assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou. Fazei sair a todos da minha presença, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? Ele estava se apresentando para os irmãos. Ele podia estar esfregando o dedo na cara, dizendo assim, ei, eu sou José, aquele que vocês venderam. Mas a Bíblia está dizendo aqui que ele simplesmente se prostrou chorando e disse, ei, eu sou José. No coração dele, amado, já tinha liberado perdão. Porque se não tivesse liberado perdão, ele ia levantar a voz com todas as suas razões. Mas não é assim que diz. E ele disse, levantou em choro de maneira que os egípcios o ouviam. E disse a seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai?
E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Que coisa linda! Olha o cuidado de José. Ele não estava mais nem pensando nele. Ele disse: eu estou com cuidado de você. Olha, não fique triste. Não se irrite, nem fique chateado com você mesmo, pelo que vocês fizeram comigo. Amados, isso é um nível muito alto de entendimento de quem é Deus na nossa vida. Nós precisamos estar num nível muito alto de entendimento do que Deus fez por nós. Do entendimento de onde nós saímos. Do entendimento do o que significa o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Esse entendimento precisa estar grande dentro de nós. Porque nós não vamos nos enrolar com qualquer besteira. Não é uma falta de um alô, não é a falta de um oi, uma paz do Senhor que vai nos tirar de tempo. Não é. Porque e ele disse mais, né? Que ele entendia que aquilo tudo tinha acontecido para a conservação da vida dele. Deus me enviou adiante de vós. Amém, queridos? Nós precisamos trabalhar as nossas emoções. Nós precisamos compreender a grandeza de Deus na nossa vida, para que as outras coisas fiquem pequenas. Eu me lembro de um filme, uma vez que eu assisti, eu já disse isso tantas vezes, mas eu vou dizer de novo. Tem muita gente novata. Que eu assisti um desenho animado em que um bichinho, que eu não lembro qual era, estava falando e ele viu projetado na parede uma coisa enorme, gigantesca, e ele ficou muito aterrorizado com aquilo. E quando a luz foi se afastando e ele foi vendo de fato a realidade, aquele monstro que ele via projetado tão grande na parede, ele nada mais era do que um ratinho. Então, às vezes, as coisas nem são tão grandes, mas nós valorizamos ou supervalorizamos a ponto de deixar a nossa alma e as nossas emoções arrasadas. E aí não temos liberdade, não temos alegria, o diabo rouba a nossa paz, rouba a nossa alegria, por causa, às vezes, de uma palavra que foi dita fora de contexto, ou fora do tempo, ou de uma forma mal dita. E não dá mais tempo, amado. Não dá mais tempo. Jesus está voltando e nós temos coisas para fazer muito mais importantes. E nós precisamos pegar aquelas coisas que foram feitas contra nós, sabe? E mandar para o espaço. Ah, você diz isso porque você não sabe o que é que eu estou vivendo. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei do que eu já vivi. E sabe, amados, eu tive muitos motivos, muitas razões para viver cabisbaixa. E eu tenho que trabalhar todos os dias as minhas emoções e a minha vida para que eu ande de cabeça erguida. Entendendo, Deus é maior na minha vida. Ele me ama. Se você se acha que não é amado, acha que você está sendo desprezado, acha que o teu cônjuge não te ama, ou coisa do tipo, eu quero te dizer que existe um Deus, que é o teu Pai, que Ele não esquece de você, que Ele cuida de você, que Ele trabalha no turno da noite em prol da sua vida. Aleluia. Mas é porque eu queria mesmo que meu marido me amasse. Ei, faz a tua parte. Entende, você é amada. Você é amado. Faça a tua parte, viva de acordo com aquilo que Deus quer para a sua vida e deixa que o resto vai acontecendo com o tempo. Se aquela pessoa que está na tua vida, ou que tua vida tu acha que está um bagaço, talvez aquela pessoa nem seja a pessoa que vai te fazer feliz. Talvez Deus esteja te dando um livramento. Eu estou falando de relacionamento de namoro também. Amém. Então, tem algumas coisas que a gente precisa cuidar, não é? Para que a gente viva melhor nessa terra. Mas a gente precisa limpar o nosso coração.
A gente precisa perdoar de mesmo. A gente precisa levantar e sondar o nosso coração para ver aonde é que a coisa não está andando. Onde é que eu preciso melhorar? Onde é aquilo que está me travando? Porque às vezes a gente está assim. Por que é que a minha vida não está andando? Por que é que as coisas não estão acontecendo? Eu não sei se você é assim, amados. Mas às vezes eu paro e digo assim, ei, as coisas estão paradas. Sabe que as coisas não têm que ficar paradas na sua vida? A sua vida tem que ser crescendo de glória em glória, de degrau em degrau, todo o tempo, avançando. Se parou, analisa. O que está acontecendo? Como está meu coração? O que é que eu tenho guardado dentro dele? Lembra de tudo que a gente deve guardar? É primeiro o coração. Para que não junte lixo. Você já viu os... como chama? Os juntadores de lixo compulsivos. Como é o nome? Acumuladores compulsivos. Que coisa triste. Pois pense nessa cena. Cada mágoa que a gente junta, cada palavra que é dita para nós que a gente fica mal resolvida, cada situação que acontece dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com o nosso filho, com nossa sogra, com o nosso sogro, que a gente vai juntando dentro de nós, a gente está acumulando lixo. E se você quer ser livre e feliz, você não tem que juntar dentro de você, você tem que liberar isso fora de você. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir que a gente precisa sondar o nosso coração. Se a gente errou com relação a alguém, admitir que a gente errou. E se a gente tem alguém que nos machucou, a gente admitir que a gente está guardando dentro de nós um sentimento que não é o ideal. Quando a gente faz isso, já facilita muito para que Deus possa trabalhar. Deus não pode trabalhar se está cheio de lixo e você não quer abrir para tirar. Para que Deus possa trabalhar no meu coração e no seu coração, é necessário que eu admita, está errado, está sujo, preciso fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. Aí Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo, Ele mesmo, vai te ajudar a começar a tirar os lixos de dentro de você, para que você fique livre e corra a carreira que Deus tem preparado para você. Admita isso. O segundo ponto é, uma vez que a gente admite, não é, que tem algo errado, que a gente sondou, que precisa resolver, aí a gente corre para os braços do Pai. E tem uma conversa franca. Conversando com Deus, conversando com o Pai. Senhor, na minha própria força eu nem posso. A minha vontade é de chutar o pau da barraca. Quem nunca orou assim? Porque eu converso com Deus desse modelo. Eu digo, olha, euzinha não tenho vontade não. Mas, sabe que nem tudo que a gente quer é o que a gente deve fazer? Às vezes a gente está com algum sintoma, alguma doença, algum problema, e a gente não está com fome. Mas aí a gente precisa comer, porque se a gente não comer, a gente vai morrer. Então a gente não está com vontade, mas a gente faz para ser livre, para ter saúde, para viver. Algumas coisas no reino de Deus a gente vai precisar fazer para viver. Não é porque a gente gosta, não é porque a gente acha que está certo. Mas sabe, a Deus a gente apresenta as nossas razões. E aí tem a conversa franca com Ele. Senhor, nem estou com vontade. Mas não seja feita a minha vontade. Eu me submeto à sua palavra. E a sua palavra diz que eu preciso amar. A sua palavra diz que eu preciso perdoar. A sua palavra diz que eu preciso andar em amor. E aí a gente precisa fazer alguma coisa. A gente não vai ter coisas novas se a gente não tomar posicionamentos novos na nossa vida. Se a gente não fizer alguma coisa, nada vai acontecer. Deus não vai fazer por mim e por você se a gente não quiser. Porque Ele é um cavalheiro. Amém? Outra coisa, reavaliar a ofensa sofrida. Se for o caso da gente se sentir magoado.
vamos avaliar e fazer com que isso não seja supervalorizado? Às vezes, realmente, fomos magoados. Foi dito coisas que cravaram no nosso coração. Mas se a gente começar a trabalhar as nossas emoções e começar a pensar, se colocando no lugar do outro, e talvez aquela forma que foi dita, ou aquilo que foi dito, eu vou entender que ele estava num mau dia. Ele acordou e não estava tão bem. Ele deve ter tido problemas lá onde ele estava. Ela devia ter tido problemas lá onde ela estava. Eu não vou supervalorizar. Isaías tem uma virtude. Eu posso falar porque eu sei. São quase 30 anos de convivência. Que eu vejo em poucas pessoas. Ele não coloca, nem vê, ele vê, mas ele não enfatiza ou supervaloriza o defeito de ninguém. É perdido se eu chegar para ele para dizer assim, olha, fulaninho é demais. Aí, se eu for conversar com ele, ele vai dizer assim, mas fulaninho tem essa vantagem aqui. E é assim que a gente precisa fazer com todas as situações que aparecem para nós. Sempre vai ter um lado que a gente pode ver o lado melhor. Existe o lado ruim e o lado mau. Se a gente olhar pelo lado ruim, a gente vai se levantar nas nossas próprias razões, no nosso próprio entendimento. Mas se a gente considerar o lado bom da pessoa, as qualidades que aquela pessoa tem, as virtudes que aquela pessoa tem, a gente vai entender. E Kenneth Hagin fala sobre isso num livro. Não é? Tinha um homem que era muito ruim na cidade, horrível mesmo, ninguém gostava dele. Não tinha uma pessoa na cidade que gostasse daquele homem. E aquele homem um dia morreu. E aí se escutava o burburinho, todo mundo dizendo, eita, graças a Deus, oh, coisa boa, morreu, graças a Deus, estamos livres da criatura e tal. E no dia do velório lá, foram lá, ele foi junto com outra pessoa, e todo mundo falando mal, e falando até da feiura do homem, o homem era feio demais, não sei o quê. E ele, no fim de tudo, ele olhou e disse assim, mas ele tinha os olhos bonitos. Sempre achou, né, em meio a tanto caos e tanta confusão e tanta coisa feia daquela pessoa, achou algo que poderia ser ressaltado como bom. Então, vamos procurar valorizar o que as pessoas têm de melhor. Porque se a gente for pelo lado que a pessoa tem de pior, amados, a gente vai ficar cheio de razões, das nossas próprias razões. E todas as pessoas têm algo para te oferecer que é bom. Eu creio. Amém. Tenha a convicção de que todo ressentimento, ele é destrutivo. Não tem nada de ressentimento, de mágoa, de rancor, dessas coisas que sejam para acrescentar alguma coisa na nossa vida. Sempre é para destruir alguma coisa na nossa vida. Eu não sei se você sabe, nós estamos no mês de setembro e existe uma ênfase maior sobre o suicídio nessa época. E vocês sabem que um dos grandes problemas da humanidade são as doenças da alma. E tem a ver com essas coisas que eu estou falando agora. Não, nada a ver. O povo está se matando. Tem o que a ver com isso? Tudo. Ninguém sabe, dentro de cada coração, o que é que foi guardado de mágoa, de ressentimento, que virou algo grande, que virou algo tão poderoso, que tomou conta de tudo, a ponto da pessoa tirar a sua própria vida. Essas coisas existem, elas são reais, estão acontecendo bem pertinho de você. Amém? Então, uma das causas, né, de doença, eu vou citar algumas, tem muita gente aqui da área de saúde, tem psicólogo aqui, tem médico, tem todo, e se eu estiver falando errado, vocês podem levantar o dedo. Mas doenças causadas pela falta de perdão, eu vou falar só da parte que tem a ver com as emoções.
Porque câncer é uma delas, né? Não é a parte das emoções. Mas a pessoa que guarda mágoa, rancor, ressentimento e falta de perdão, é comprovado cientificamente que todas as pessoas que passaram por perdas, por traumas, por tragédias, por danos, separações, divórcio, lá na frente, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, aquelas pessoas estão doentes e algumas morrem de câncer. Por quê? Guardaram aquilo dentro delas. Então, amados, Deus quer que você viva e viva bem. Deus quer que você viva com saúde. Existem coisas, vixe, o doutor Alexandre está mesmo ali. Existem coisas, não é, que a gente precisa fazer para que a gente não chegue nesse patamar. E sou eu e você que precisamos fazer. Deus já liberou sua palavra. Deus já fez tudo o que era necessário. O que é que a gente pode ter de Deus? Nós podemos ter toda a ajuda dele se a gente quiser. Mas se a gente se fechar, se a gente não se abrir, a gente pode morrer. Então, dentre elas tem ansiedade. Ansiedade pode estar ligada a uma falta de perdão ou uma raiz de amargura. Entre elas está depressão, que pode estar ligada à falta de perdão e à raiz de amargura. Esse nome que eu vou falar aqui, eu nunca tinha nem ouvido falar, mas eu vou dizer para você. Distimia. Pessoas com baixa autoestima. Por quê? Porque tem uma raiz de rejeição, uma raiz de amargura, uma falta de perdão que não foi liberada. Se acha nada. Eu tenho sondado meu coração, eu não quero morrer, não. Eu quero, de verdade, ser arrebatada. Mas se eu tiver que passar pela morte, eu quero morrer livre. Livre diante do Senhor. Eu passei por um período, uns anos atrás, né, que eu achei que a coisa ia pegar mesmo. E eu fui fazer um exame de rotina e descobri que eu tinha uma coisa na minha mama. E quando eu comecei a fazer todos os exames, todos os médicos que viam meus exames achavam que eu estava com câncer de mama. E eu passei um processo de quase 1 ano nessa agonia. Mas durante esse processo, eu comecei a falar com Deus. Eu digo, Senhor, som no meu coração. Eu não quero ser achado dentro de mim nenhuma raiz de amargura, nenhuma falta de perdão. Então eu libero perdão para todo mundo. Mesmo aquela pessoa que talvez eu nem saiba, está perdoado. E Deus me deu muitos livramentos. Eu sei que foi por causa disso. Amém? Então, seja livre. Corra a sua carreira. Livre de depressão, livre de angústia, livre de não dormir de noite. Porque tem coisas guardadas, lixos entulhados dentro do seu coração. Angústia, desespero profundo, opressão, prisão, escravidão, paranoia, mania de perseguição. Ah, fulano não gosta de mim. Ah, fulano está me perseguindo. Tudo isso pode estar ligado à falta de perdão e à raiz de amargura. Síndrome do pânico, um medo excessivo de tudo. Toque, transtorno obsessivo compulsivo, aquela mania de ter tudo arrumadinho, igualzinho no lugar. Loucura, descontrole das atividades da mente. Amados, eu estou falando só uma parte do que essa coisa chamada falta de perdão ou raiz de amargura pode fazer na nossa vida. Então, isso é muito sério. Amém? Deus já proporcionou para você saúde divina. Agora, se você e eu entulharmos dentro de nós os lixos como uma compulsão, nós não vamos sair do lugar. Nós não vamos correr a carreira. Amém? Busque uma postura mental equilibrada. Quem é que vai poder te dar isso? A palavra.
Existem bons profissionais? Existem. É lícito? É. Mas junto com ele, a palavra tem que ter a primazia. A palavra em primeiro lugar. É ela quem nos sustenta. É ela quem nos coloca de pé. Amém? Peça perdão, se for o caso. E peça perdão, mesmo se você achar que não foi você. Eu não sei você. Mas lá em casa, precisa resolver assim. Muitas situações em que eu acho que eu estou com a razão. Mas eu peço perdão. E a primeira vez que a gente pede perdão é ruim. Mas depois que a gente se acostuma, isso vira um hábito, nós somos livres. Você precisa treinar se você não tem o hábito. Nós não fomos ensinados pelos nossos pais a pedir desculpa e a pedir perdão. Principalmente se os nossos pais não eram bem resolvidos nas emoções. Eles transferiam para os filhos aquele mesmo pensamento. Não é assim? E aí acaba que a gente se transforma numa coisa muito parecida com eles, nesse sentido. Não é assim? Mas nós nascemos de novo. O Espírito Santo habita dentro de nós. E porque nós somos novas criaturas, nós temos tudo novo dentro de nós que pode ser renovado a cada manhã, desde que a gente coopere com Deus. Amém? E eu queria que, para finalizar, que você abrisse em Hebreus 12. Talvez não seja para você, mas talvez seja para mim. Está tudo bem. Portanto, 12:1. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que eu vou correr a carreira que está proposta? Me desembaraçando. Desembaraçando de todo o peso, desembaraçando de todo o lixo, desembaraçando de tudo aquilo que eu estou guardando dentro do meu coração como uma compulsão, me desvencilhando disso, botando isso para fora. Assim eu vou correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Mas existe uma forma de correr essa carreira. É olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós temos que olhar em todo o tempo para Ele. Quando alguém se levantar contra você, quando alguém se levantar com uma palavra que te feriu, olhe para Jesus. Ele é o teu consolo, Ele é o teu abrigo, Ele é a tua forte, é a tua torre forte. É nele que nós nos apegamos, porque se não fosse por ele, nós não estávamos de pé. E aí eu queria que Nestor viesse aqui. Não, aqui mesmo, pode ser aqui. Eu vou só terminar isso aqui. E, no versículo 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, se separando da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A raiz de amargura dentro de nós, brotando, ela não vai fazer mal só à minha pessoa. Ela vai contaminar quem estiver perto de mim, porque vai ser aquela pessoa chata, encrenqueira, crítica, rixosa e agoniada. E é ruim demais conviver com pessoas assim. Eu não quero ser essa pessoa não, tá, meus filhos? Aleluia. Amém? Jesus. Amém? Existe... Pega esse negócio aqui, Mogi. Passe junto os pés. Eita. Aí enrola assim nele. Nos pés? Não, nos pés não, porque pés não vai caber não. Nas pernas, no tornozelo. É.
O grupo de louvor pode vir. Cada vez que você considera... Tá bom, meu gente. Agora... Isso. Meu Jesus. Cada vez que eu e você consideramos como uma coisa muito grave, uma palavra que é lançada para mim, uma atitude que é lançada contra mim, nós ficamos assim, presos, enrolados. Venha mais para cá. Você pode andar? Bota isso aí nas costas. Eu sei que tu é magro, mas vai dar certo. Agora, volta aqui na frente. Hoje, tem alguém que pode subir nas costas dele? Ou ele não aguenta? Vai dedilhando aí. Vai dedilhando aí. Isso foi o que Deus me mostrou, que é exatamente assim que a gente fica. Quando os pesos, não é? As coisas que são trazidas para a gente, que às vezes nem é tão grave, mas a gente considera como algo muito grande. E a gente começa a levar esses pesos, a ficar com esses pesos em cima de nós, e a gente precisa liberar, porque existe uma carreira que está proposta para nós. Agora eu quero que você corra. Corra! Corra a carreira que está proposta. Deus tem uma carreira para você, Nestor. É difícil? Se a gente guardar, é assim que a gente vai ficar. Agora vai tirando os pesos. Quando a palavra de Deus vem, quando o ensinamento vem, quando a unção vem, despedaçando todo junto, quando ele abre o coração para receber da parte do Senhor, pesos vão sendo tirados, o coração dele vai sendo trabalhado. E aí, amados? Ainda não, mas aí... Tira. Deus é poderoso para fazer em você infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou imagina. Mas eu e você temos uma responsabilidade. E a nossa responsabilidade é abrir o nosso coração para correr a carreira. Correndo a carreira. Correndo a carreira que está proposta. Deus tem uma carreira. Deus tem uma carreira. Ei! É assim que Deus quer que eu e você andemos. Livres de todo peso. Livres de pensamentos errados. Livres de falta de perdão, amados. Se a gente ficar preso com essas coisas, nós não vamos correr a carreira que está proposta. Então eu quero dizer que se alguém magoou, libera perdão para essa pessoa e corra a carreira, porque Deus ele é poderoso para fazer na sua vida, fazer você avançar e chegar em lugares que você jamais imaginou. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Chegue em casa, amados. Sonde o seu coração. Comece a pensar: como é que está a minha vida? Como é que está o meu coração? Eu estou andando? Coisas têm acontecido? Porque, amados, se você está vivendo uma vida paralisado, e o diabo é especialista em te paralisar, você precisa abrir sua boca. Você precisa decidir no seu coração ter uma vida livre no Senhor. Livre de pesos, livre de erros, livre de falta de perdão. Libera isso para que você corra a carreira. Existe uma carreira poderosa escrita para você. Existem coisas que eu não vou poder fazer por você, só você vai fazer por você. Existem coisas que Deus, aliás, eu não, que Deus não vai poder fazer. Você precisa abrir o coração. Então perdoa agora, decide agora. E um dia, nesses dias, eu tive um sonho. E eu fiquei até um pouco chocada com o sonho.
sei que eu chegava, eu estava num lugar que eu não sei onde era, e alguém chegava para entregar um bebê para mim. E eu segurava aquele bebê para tomar conta. Misericórdia, né? Tu fica olhando para mim, não. Isso é coisa assim, para a gente imaginar na mente, não é literalmente, não. E aí eu ficava com aquele bebê para tomar conta, porque a mãe ia fazer alguma coisa. Não era dos meus filhos, não. Era alguém que deixava um bebê para eu tomar conta. E aí essa pessoa voltava dias depois para pegar o seu bebê. E quando pegava o seu bebê, ela dizia, deu tudo certo? Eu dizia, deu, tudo certo. E aí quando ela pegava o bebê, como uma boa mãe, quando pega o bebê, ela olha tudo dele. Ela olha dentro do ouvido, ela olha dentro do nariz, ela olha no olho, ela abre tudo, ela faz a pesquisa geral, para saber se tudo está funcionando. E ela começava a olhar o bebê e percebia que as costas do bebê tinha alguma coisa errada nas costas. E ela chegava perto de mim e dizia assim, as costas dele estão com um problema. Tu deu banho nele direitinho, lavou nas costas. E eu me acordei assustada com isso. Eu digo, pelo amor de Deus, será que eu estou tomando conta de alguma coisa que não está dando certo? E eu comecei a sondar meu coração. Por isso eu tenho falado tanto em compaixão, tanto em perdão. Porque eu estou sondando meu coração. Eu não quero chegar naquele dia e ver todos os meus irmãos sendo arrebatados e eu ficando. Porque o peso está tão grande que estou ficando. Não, amados. Então isso não quer dizer que algo estava acontecendo errado comigo. Mas eu comecei a pensar sobre o assunto. E sabe, tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Tem muita coisa que a gente precisa arrumar. Nós precisamos arrumar a casa. Porque Jesus está voltando. E nós não vamos ficar. Amém? Isso é uma coisa que é tão simples. Uma mensagem simples. Do dia a dia. Mas que se a gente considerar e avaliar e sondar no nosso coração, a gente pode ter uma mudança radical de vida. Para melhor. Com o Senhor. Amém? E é isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente tenha um tempo favorável. Que a gente sonde mesmo aquilo que a gente precisa melhorar. Que bebê é esse que eu preciso cuidar melhor? Que eu preciso analisar tudo e lavar e fazer a higiene perfeita. Tem coisas que precisamos limpar. Cada um de nós cada um de nós temos as nossas feiurinhas. Que às vezes ninguém sabe. Mas Deus sabe. E é o tempo. A gente começou nessa noite falando sobre arrependimento. Lembram? E hoje é uma noite de arrependimento, de sondar o coração, de ver se tem algum caminho mau, de ver se a gente precisa realmente perdoar, para que a gente fique livre. Não só para fazer a vontade de Deus aqui nessa terra, mas para estar com o Senhor face a face. Amém? Então eu espero que você tenha sido abençoado como eu fui. Eu fui. E que Deus abençoe sua vida ricamente. Amém? O louvor pode ficar à vontade.